Tatsumi é um garoto do campo, ambicioso, mas ingênuo, que sonha em fazer sucesso na capital imperial, salvando a nação com suas habilidades e sacrifício. Tudo começou quando Tatsumi deixou sua pequena e pobre vila com seus dois melhores amigos de infância para ir à capital, ganhar dinheiro e ajudar seu povo. No caminho, Tatsumi encontra uma fera perigosa de primeira classe, o Dragão da Terra, atacando alguns viajantes. Ele salta como um herói e corta um dos braços do dragão. Em seguida, ele salta e retalha a fera com sua espada na descida. Os viajantes elogiam suas habilidades e o agradecem pela ajuda. Após ouvir sua história, eles o alertam sobre a corrupção na capital e se afastam. Ao chegar à capital, Tatsumi vai ao quartel militar e se candidata a um cargo de comando. Naturalmente, o recrutador oferece um posto de recruta, mas Tatsumi recusa e é expulso do local. Nesse momento, uma loira linda e ousada se aproxima e diz que pode ajudá-lo a conseguir um emprego no governo se ele lhe pagar uma bebida. Tatsumi aceita e eles vão a um bar. No bar, após as bebidas, a garota diz que conhece um oficial do governo e que, se ela o subornar, ele pode conseguir um cargo de comando para Tatsumi, dada a sua força. Ouvindo isso, Tatsumi fica muito feliz e entrega a ela todo o dinheiro que ganhou ao matar a fera perigosa. A garota diz que vai cuidar de tudo e que Tatsumi certamente aprenderá muito com essa experiência. Depois ela simplesmente vai embora com o dinheiro dele, enquanto Tatsumi espera o dia todo no bar, como um tolo. À noite, o dono do bar diz que está na hora de fechar e que ele foi enganado. Ouvindo isso, Tatsumi fica triste e sai do bar com raiva, amaldiçoando a loira. Sem dinheiro, ele decide sentar na calçada e passar a noite ali. Mas nesse instante, uma carruagem passa, e a dama que está dentro sai e oferece ajuda. A princípio, Tatsumi desconfia, mas os guardas dizem que a dama Aria não consegue ignorar pessoas infelizes como ele e as ajuda assim. Não tendo nada a perder, Tatsumi aceita a oferta generosa e vai com ela. Na casa dela, ele conhece os pais e descobre que são muito ricos e possuem uma mansão enorme. Ele se apresenta e conta que no caminho para a capital, seu grupo foi atacado por bandidos e ele se separou dos amigos. Como todos decidiram se encontrar na capital, ele seguiu viagem e agora os procura. Ouvindo sua história, o pai diz que intercederá por Tatsumi com um conhecido militar e pedirá a busca por seus dois amigos. Tatsumi se sente abençoado e sua esperança na humanidade começa a se restaurar após a experiência anterior. No dia seguinte, ele acompanha Arya em uma de suas compras e também conversa com os guardas. Um dos guardas lhe mostra o Palácio Imperial e diz que, embora o imperador esteja vivo, ele é apenas uma criança, e o verdadeiro governante é o primeiro-ministro corrupto, por isso o país está em decadência. Tatsumi fica furioso com a situação e diz que é culpa dele que sua pobre vila tenha que lidar com impostos tão insuportáveis. Depois disso, o guarda aponta para uma parede com cartazes de procurados dos membros da Night Raid. Ele explica que são um grupo de assassinos que atacam à noite e visam apenas executivos de alto escalão e a alta sociedade da capital, então ele deve ficar em guarda. Naquela noite, vemos a mãe andando na mansão e de repente ela é fatiada por uma enorme tesoura segurada por uma garota de cabelo roxo. Tatsumi sente essa intenção assassina e sai da cama para ver o que estava acontecendo. Ele olha pela janela e vê várias pessoas equipadas com armas e paradas em cordas no céu. Ele percebe que são da Night Raid e se pergunta por que estão atacando pessoas tão boas, só porque são ricas. Então ele decide correr para o lado de Arya e agir como seu guarda-costas. Ele a encontra em um abrigo na floresta e diz que a protegerá, mas nesse instante, uma das assassinas, Akame, chega e passa por Tatsumi num piscar de olhos. Ela corre direto para o outro guarda, o corta ao meio e então se aproxima de Arya. Tatsumi salta na frente dela, fazendo Akame recuar. Ela diz que ele não é seu alvo, mas Tatsumi afirma que não a deixará matar Arya. Akame diz que nesse caso, não tem escolha a não ser matá-lo também, e ambos começam a lutar com suas espadas. Tatsumi consegue igualá-la por alguns golpes, mas então ela rapidamente o apunhala no coração, derrubando-o como um NPC. Enquanto isso, vemos a loira de antes chegar à cena, e ao olhar para Tatsumi, ela se pergunta o quão azarado alguém pode ser. Mas então Tatsumi se levanta e revela que foi salvo pelo pequeno ídolo que guardava no bolso interno, dado por seus aldeões. Depois disso, Akame tenta o golpe final no pescoço dele, mas a loira a impede e diz que deve um favor ao garoto e quer pagá-lo. Ela diz a Tatsumi que eles não matam inocentes, e para provar, ela arromba a porta do abrigo atrás deles para mostrar a feia realidade do alvo. Tatsumi entra e descobre que é na verdade uma câmara de tortura, com corpos mortos pendurados por toda a parte. Mas ele fica deprimido ao ver que o corpo pendurado no centro é de um de seus amigos, Cell. E então, um garoto chama Tatsumi e se revela Ieyasu. Com seu último suspiro, ele diz que Eiria matou Seu, torturando-a, e isso o deixa furioso. Com a farsa descoberta, Eiria começa a insultar Seu e os outros mortos, dizendo que não suportava a beleza dela e que os pobres eram seus brinquedos,
e que não havia nada de errado no que fazia. Akame decide matá-la, mas de repente, Tatsumi se vira e corta Eri ao meio com sua lâmina, e então corre para Ieyasu e o deixa morrer em seus braços. A loira nota que Tatsumi não hesitou em matar Eri e acha que ele é muito forte. Ela então diz a Tatsumi para se juntar a eles, o arrasta e o força a conhecer os outros e se unir ao Night Raid. Akame revela que o nome da loira é Leon. Todos voltam à base após sequestrar Tatsumi, levando-o. No dia seguinte, Tatsumi senta-se junto aos túmulos de seus dois amigos e se pergunta como está sozinho. Leon chega e pergunta se ele já decidiu. Ela o leva para conhecer os outros membros, começando com Shio, uma cabeça de vento de cabelo roxo, e pede que lhe dê palavras de encorajamento. Shio pensa e diz que, agora que ele sabe do esconderijo, se não se juntar terão que matá-lo. Sim, muito encorajador. Depois ele conhece Mine, que diz que alguém feio como ele não pode trabalhar com profissionais. Em seguida vão ao campo de treinamento onde encontram Bulat, super masculino, que normalmente usa sua armadura nas missões. Leon revela que ele é gay e Bulat não nega. Em seguida, conhecem o tarado voyeur Lubok, e então vão ao rio encontrar Akame. Leon revela que, apesar da aparência fofa, ela foi criada na natureza e é muito forte. Akame diz que a chefe Nagenda está de volta e Tatsumi se apresenta. Ela diz a Leon para reunir a todos e que quer um relatório detalhado sobre o jovem. Após o relatório, Nagenda oferece a Tatsumi para se juntar a eles. Se não quiser, será empregado na oficina, mas não será morto. Com suas habilidades, seria melhor ajudá-los como esquadrão de inteligência e assassinato do exército revolucionário. Nagenda revela que querem livrar a nação dos líderes corruptos, levar o exército à vitória e salvar a todos, incluindo sua vila. Tatsumi diz que são assassinos heróicos e estão do lado do bem. Todos riem e dizem que são meros assassinos, não importa como ele veja. Matam e podem ser condenados à morte a qualquer momento, sem que ninguém mova um dedo. Mesmo assim, Tatsumi pensa que é o certo a fazer e aceita se juntar ao grupo. Depois, a chefe designa Akame para treiná-lo e encerram a reunião. Tatsumi fica só na cozinha, ajudando Akame a pescar e preparar refeições, enquanto os outros saem em missões de inteligência. Uma noite todos se reúnem à mesa e Leon revela que os alvos são um oficial da Polícia Imperial e um mercador de óleo chamado Gamal. Segundo o relatório, Gamal comete crimes e suborna Ogre, que atribui os crimes a inocentes e os manda executar. O Night Raid aceita a missão e Tatsumi é designado para matar Ogre, enquanto Akame e Leon lidarão com Gamal. Depois, na cidade, Leon conta a Tatsumi sobre o passado de Akame. Ela revela que quando criança, ela e sua irmã foram compradas pelo Império. Foi forçada a treinar como assassina com outras crianças e emergiu como a melhor. Usada pelo Império para seu trabalho sujo, ela percebeu a natureza corrupta do Império, e que em uma missão para matar a chefe, ela a convenceu a mudar de lado, e Akame está do lado do exército revolucionário desde então. Tatsumi entende que ela contou sobre o passado de Akame para dizer que ele é complacente ao matar e deveria estar mais alerta. Com isso, eles se separam e partem para seus alvos. Akame e Leon cuidam do mercador de óleo facilmente enquanto Tatsumi se aproxima do bêbado Ogre nas ruas. Ele se esconde em um manto e diz ao oficial que tem algo importante a discutir e que gostaria de conversar em um lugar sem pessoas. Vão por um beco isolado e lá Tatsumi se curva e pede para ele o alistar no exército imperial. Oa se vira e diz que deveria tentar a sorte em outro lugar, mas então percebe a sede de sangue de Tatsumi, que está prestes a atacá-lo de costas. Ele rapidamente se vira, mas Tatsumi o corta sem lhe dar chance de responder. Com Obra no chão, Tatsumi pensa que conseguiu e começa a se afastar, mas então Obra se levanta atrás dele e começa a atacá-lo implacavelmente. Ele consegue empurrar Tatsumi de volta contra a parede e então diz que ele deve ser do ataque noturno. Ele começa a falar mal do grupo, e Tatsumi pula e contra-ataca para calá-lo. No entanto, Ober simplesmente contra-ataca e o contesta, dizendo que deve ser a menina viúva cujo marido ele condenou à morte e ele irá matá-la logo após terminar aqui. Ao ouvir isso, Tatsumi fica muito furioso e empurra e corta um dos braços de Ober. Depois disso, ele pula e o mata da mesma forma que fez com a Terra anteriormente. Com isso, ele voltou à base e relata ao chefe a conclusão bem-sucedida de sua missão. Akaine verifica se há ferimentos e diz que está feliz por ele ter retornado em segurança. Com essa missão cumprida, Nagenda o designa para a mina para seu próximo treinamento. No dia seguinte, sua base é detectada por assassinos de alguma outra nação, e todos eles saem para lidar com eles. Durante esta missão, Bulat mostra a Tatsumi sua relíquia imperial, Incursio, que é a armadura que ele usa ao lado de sua lança. Sua armadura lhe dá muita força e agilidade, enquanto sua lança pode cortar inimigos como se fosse manteiga. A relíquia de Akane é sua espada, Murasen, que tem a capacidade de amaldiçoar as pessoas com um único corte, envenenando-as até a morte em segundos.
A relíquia da Minha é sua arma de energia chamada Pumpkin. Shio empunha uma tesoura enorme chamada Ecstasy, que pode bloquear balas e cortar qualquer coisa. Lubak usa uma relíquia de luva e arame chamada Crosstail, e Leon usa uma relíquia tipo cinto que permite que ela se transforme em uma gata legal e aprimora todos os seus sentidos e lhe dá força, velocidade e regeneração sobre-humanas. E finalmente, nosso Tatsumi empunha sua velha espada enferrujada que trouxe de sua aldeia. É apenas equipamento de nível tutorial. Depois de cuidar dos assassinos, Tatsumi começa seu treinamento com Mine no dia seguinte. No entanto, seu treinamento começa com algumas explosões de energia de sua relíquia e um encontro de compras ao longo do dia em nome da investigação. Tatsumi sente que é uma perda de tempo, mas então Mine o leva ao local de execução pública, onde vê pessoas inocentes sendo enforcadas e torturadas até a morte devido às políticas do primeiro-ministro corrupto. No dia seguinte, eles recebem a próxima missão, que é matar um parente distante do primeiro-ministro chamado Edoku. Todos eles vão completar esta missão, enquanto uma equipe em Mine abate Edoku com suas habilidades magistrais de atirador usando sua relíquia. Enquanto isso, o resto dos membros do ataque noturno lidam com os guardas e outros homens de seu grupo. No caminho de volta, Mine conta a Tatsumi sobre seu passado e conta que ela nasceu na fronteira oeste do Império e é meio estrangeira. Devido a isso, ela sempre foi desprezada como uma estranha e discriminada. Depois que o exército revolucionário se juntou aos ocidentais, ela se juntou ao ataque noturno e agora planeja abrir um caminho para a vitória deles para criar um país sem preconceitos. E depois de tudo isso, ela quer ficar rica e viver uma vida confortável com sua contribuição na guerra. Depois disso, eles vão para o ponto de encontro para se encontrarem com outros, mas só então são emboscados pelo líder dos guardas. Ele é um artista marcial especializado e pula sobre eles chutando Tatsumi para o lado e indo direto para Mine. O meu atira de volta e o mantém afastado, mas ele consegue chegar perto de qualquer maneira. No entanto, Tatsui o impede abraçando-o como Goku fez com seu irmão, e diz a Mine para atirar nele e de preferência não como Piccolo. Olhando para ele e depositando tanta fé nela, Mine toma a iniciativa e concorda em aceitá-lo como membro do ataque noturno. Poucos dias depois, Tatsumi começa a treinar esgrima, com Bulat na base. Ele ajuda Kain na cozinha e passa o resto do dia treinando para melhorar suas habilidades. Uma noite, o chefe chama todos para a sala de reuniões e conta sobre o próximo alvo. Dessa vez, eles vão caçar um serial killer que gosta de decapitar pessoas como esporte. Eles conversam entre si e descobrem que deve ser Zang o carrasco que enlouqueceu e se tornou um assassino. O chefe diz a eles que Zang roubou uma relíquia imperial antes de escapar e então todos eles deveriam manter a guarda nesta missão. Depois disso, todos vão para a cidade e começam a patrulhar a área. Tatsuki se junta a uma câmera e eles andam um pouco. Na hora do almoço, ele vai para o lado para se aliviar e só então vê Cell no final da rua. Ele tenta alcançá-la, mas ela começa a fugir em direção ao Coliseu. Ele decide persegui-la. No Coliseu, ele caminha até ela e a abraça, chamando seu nome, mas só então percebe que, em vez de sua linda amiga, ele está na verdade agarrado a uma esquisita. Bulat deve estar com ciúmes. Tatsumi salta para trás e saca sua espada. O esquisito revela ser Zank e começa a ler os pensamentos de Tatsumi com a ajuda de sua relíquia imperial chamada Spected. A princípio, ele só vê Bulat neles, mas vamos ignorar isso e entrar em ação. Tatsui começa a luta atacando com sua espada, mas Zenk se esquiva com facilidade porque seu hack de observação é muito forte. Tatsumi tenta atacar novamente, mas Zenk se abaixa e ataca com sua lâmina de mão. Ele tenta dominar Zenk com uma série de facadas, mas Zenk se esquiva de tudo e então contra-ataca de forma semelhante, cortando as articulações e músculos de Tatsumi, tornando-o completamente inútil. Depois disso, Tatsumi reúne todas as suas forças e consegue cortar o rosto de Zang em troca de ter suas costas cortadas. Ele então se vira e cai no chão enquanto o carrasco avança para desferir o golpe final, mas só então Akayama salta e o impede. Sendo um vilão de Anaheim, Zang tira sua capa sem motivo e então enfrenta um Khan com ambas as lâminas. Akain avança com sua espada e os dois começam a colidir suas espadas com grande maestria. Akain observa que Zang a acompanha lendo seus pensamentos, então ela limpa sua mente e, em vez de se tornar uma idiota como Luffy, ela consegue atacar, mas Zang a bloqueia e corta suas costas. Ele revela que pode ver os menores movimentos dos músculos dela com sua relíquia e pode responder a tempo. Ele então usa seu Jinjutsu para fazer Akame pensar nele como sua irmã, Kuron. Ele diz que agora ela deve estar saindo com a pessoa que mais ama e não poderá brigar. Ele corre para acertá-la, mas para sua surpresa, Akame revida com mais força do que nunca, e diz que é porque ela a amava que ela revidou com toda a sua força para acabar com isso rapidamente. Percebendo que Akayan é mais maníaco do que ele mesmo, ele enlouquece e desfere uma série de facadas nela, como um novato. Akain defende todos eles e termina a batalha com um golpe certeiro na garganta.
Após terminar a missão, todos voltam para casa e no dia seguinte, Tatsumi acorda sob os cuidados de Shield. Eles começam seu treinamento fazendo-o nadar no rio usando uma armadura pesada. Depois de algumas rodadas, ele chega e fala com Shield, e ela diz que ele fez um bom trabalho e que é importante que todos os assassinos do grupo consigam carregar seu próprio peso. Depois disso, Tatsumi pergunta qual era seu trabalho na equipe e ela diz que por ser uma cabeça dura, ela sempre estragava tudo o que tentava fazer e por isso não consegue mais ajudar na base. Ele pergunta como ela se tornou uma assassina e Shio conta sua história, revelando que uma vez ela assassinou o ex-namorado abusivo de sua amiga em legítima defesa. Naquele momento, ela se sentiu muito calma e não entrou em pânico, apesar de ser tão desajeitada normalmente. Poucos dias depois, seus amigos a emboscaram nas ruas e lhe disseram que haviam matado seus pais e que agora era a vez dela morrer. Mas mais uma vez, ela se sentiu muito calma nessa situação de risco de vida e simplesmente levantou-se com a faca e matou todos eles um após o outro. Naquele momento, ela percebeu que o parafuso que normalmente estava solto em sua cabeça lhe havia concedido um talento excepcional para ser uma assassina, e assim ela se tornou uma assassina freelancer na capital até que o exército revolucionário a recrutou. Tatsumi se pergunta se ele realmente foi feito para ser um assassino, mas Shield o garante que ele ficará bem, pois é um cozinheiro muito melhor do que ela. Só então, Rula também sai do rio com seus músculos absolutamente brilhantes, e Tatsumi se pergunta se ele realmente ficará bem. Depois disso, eles entram na base, e o chefe dá a Tatsumi a relíquia imperial que recuperaram de Zanki. Tatsumi coloca a faixa Sharingan do Wish.com e tenta ler a mente de Akame. Ele adivinha que ela está pensando em comer carne no jantar, e Akame diz que está certo, mas Leon diz que ainda nem ativou a arma, e Akame é apenas um idiota. Com isso, ele se senta e tenta usar a relíquia, e desta vez funciona, mas rapidamente rejeita Tatsumi como seu portador. O patrão diz que a relíquia não deve ser compatível com ele, por isso vão mandá-la para a sede para estudá-la. Vendo como existem tantos tipos de relíquias, Tatsumi se pergunta se existe alguma que possa trazer os mortos de volta à vida para reviver seus amigos. Mas todos dizem a ele que tal relíquia não existe, ou então o primeiro imperador que os criou ainda estaria vivo. Isso deixa Tatsumi muito triste e passa a chorar a noite toda como um bebê, e a mamãe se protege de seus amigos. No dia seguinte, ele é designado para Leon e ela o leva para a favela onde cresceu. Lá eles são perseguidos por algumas pessoas que estão atrás de Leon que lhes emprestará dinheiro. Durante o jogo de Tom e Jerry, Katsumi se separa de Leon e se perde. Só então, um jovem policial imperial chamado Siru vem até ele e pergunta se ele está perdido. Tatsumi diz a ela que não conhece muito bem a área e percebe a relíquia imperial viva ao lado da garota. Ele age com calma e faz com que ela o mostre para sair do lugar e os dois se separam. Tatsumi volta para relatar isso a todos, enquanto a garota decide que encontrará a pessoa que matou seu mentor, Sr. Ogro, e vingará sua morte. Enquanto isso, o primeiro-ministro decide enviá-la como general de alto escalão, enquanto Diff esmaga o exército revolucionário após sua expedição bem-sucedida ao norte, onde enterrou mais de 400 mil homens das forças inimigas sob o gelo usando sua relíquia. De volta às favelas, Tatsumi e Leon continuam sua missão à noite. O alvo desta vez é uma máfia do tráfico que está sequestrando meninas das favelas, drogando-as e depois vendendo-as como escravas. Leo desativa sua relíquia e se transforma em sua forma Katro, e então pega Tatsumi e pula para dentro do prédio. Eles confirmam seu alvo do telhado e então pulam para dentro e começam a jogar a missão Fruit Ninja com uma pontuação perfeita. Enquanto isso, Mine e Shield cuidam do chefe dos traficantes e começam a correr de volta para a base, mas no caminho eles são emboscados por Siru. Mine começa a batalha atirando nela com Pumpkin, mas a relíquia viva de Siru, Koro salta pra frente e interrompe o ataque. Siru começa a atirar em ambos e ordena que Koro ataque Shio, mas ela corta a cabeça da fera com sua tesoura. Ela começa a andar pra frente, mas então percebe que Koro ainda está vivo e prestes a atacá-la, mas Mandy a salva empurrando o cachorrinho pra trás com seu tiro de energia. Ela diz a Shield que as relíquias vivas têm um núcleo, e a menos que você as destrua, elas não podem ser detidas. Só então, Saria desacorou para se tornar um Digachad, cultivando braços musculosos, e então ordena que ele os ataque. Shield avança com sua relíquia e a usa como escudo para bloquear os fortes golpes de Koro. Cyril aproveita essa chance e apita para pedir reforços e as coisas começam a ficar ruins para as garotas do Night Raid. Sentindo-se em perigo, Mind ataca Koro com um tiro poderoso de Pumpkin, e Shio aproveita a chance para atacar Shiryu e a empurra de volta para a floresta. Ao tentar bloquear seus ataques, Siria dá um passo em falso e cai para trás. E Shio corta ambas as mãos com a tesoura, mas Shiryu revela duas armas embutidas em seus cotovelos e tenta atirar nela de surpresa, mas Shio simplesmente bloqueia as balas com sua relíquia e depois corta seus braços também.
Pensando que de outra forma ela não poderia vencer, Ciro revela seu trunfo e solta o cachorro dentro de Koro, fazendo-o se transformar no cachorro louco com o qual todos disseram pra você não se preocupar. Koro agarra Min e começa a esmagá-la, e Ciel deixa Ciro pra salvá-la. Ela consegue cortar o braço de Koro salvando Mine, mas Serio aproveita a chance pra atirar em Ciel com uma arma embutida em sua boca. E assim, Koro a morde ao meio, e perdemos a primeira melhor garota do ataque noturno. Logo, os reforços também chegam e cercam Mine, mas Ciel usa seu último suspiro para cegá-los, todos usando a habilidade especial de sua relíquia para ajudá-la a escapar. De volta à base, Min relata a morte de Ciel e todos ficam tristes com a notícia. Tatsumi enlouquece e decide ir vingá-la, mas Bulat dá um soco nele e diz pra ele se acalmar por enquanto até que eles elaborem um plano. Mimi resolve matar Ciri com as próprias mãos e todos encerram o dia com uma missão bem sucedida, mas infelizmente a um custo caro. Entretanto, as FDS regressam à capital e informam a primeira-ministra sobre a sua vitória. Ela diz que agora assumirá a missão de erradicar o ataque dos cavaleiros, e o rei pergunta o que ela gostaria como recompensa por suas realizações. Surpreendentemente, ela responde que gostaria de se apaixonar e depois diz que tem um tipo muito específico e que irá anotar suas preferências. Depois disso, ela envia 3 membros de sua unidade para matar bons funcionários da cidade que se opõem ao primeiro-ministro, e depois deixa para trás panfletos com o símbolo do ataque noturno na esperança de incriminá-los pelos crimes. No dia seguinte, Tatsumi fica desanimado com a morte de Shield e se pergunta como Akane pode estar tão calma, mas à noite ele a conhece. E ela também começa a chorar e revela como está com o coração partido pela morte de sua amiga, mas ela deve manter seus sentimentos sob controle, para que não afetem sua missão. No dia seguinte, o patrão liga para todos e conta sobre os assassinatos dos bons funcionários e sobre a próxima missão. Ela envia Leon para explorar a capital e ver o que Istif está fazendo, e então diz que Tatsumi e Bulat, Anakain e Lubok formarão 2 equipes e protegerão um dos 2 bons oficiais que provavelmente são o alvo do inimigo. E sua missão será derrubar o inimigo que os está incriminando por essas mortes. Na manhã seguinte, Tatsumi e Bulap embarcam no enorme navio de cruzeiro para acompanhar o oficial que estarão guardando, enquanto Akane e Lubok ficam na capital para cuidar de seu oficial. Akane deseja que os rapazes voltem seguros de sua missão, pois ela não quer perder mais amigos. Enquanto isso, Leon rastreia Estit e percebe que ela é uma personagem secundária e ela certamente morrerá se a atacar agora. Então ela faz a coisa certa e corre de volta com o rabo entre as pernas. De volta ao cruzeiro, Tatsumi sobe a bordo do convés observando o oficial que ele deveria proteger e se pergunta como alguém irá assassiná-lo com todas essas pessoas ao redor. Ele se pergunta se deveria relaxar e relaxar um pouco, mas Bula lhe dá um soco em sua invisibilidade e diz para ele se concentrar em sua missão e ser um bom guarda-costas. Tatsui observa o quão útil é o recurso de invisibilidade da armadura de Bula. Ao ouvir isso, Bula diz que o usa desde os tempos do exército imperial, quando lutou ao máximo, mas no final não importou porque o seu general foi acusado injustamente e levado à corte real só porque não subornou o primeiro-ministro. Mulat faz o possível para revidar, mas o general é levado para a capital e nunca mais se tem notícias dele. Depois disso, eles também acusaram Mulat de criminoso, e então ele fugiu com Incurso e se juntou ao exército revolucionário para lutar contra o governo corrupto. Depois que sua história termina, o Incursor diz que também está entediado e que sua invisibilidade começa a diminuir. Lulat diz que vai ter que tirar um pouco a armadura, então sai do convés para Tatsumi e entra para recarregar. Na hora do almoço, todos de repente começam a ouvir uma flauta tocando e isso faz com que todos adormeçam. Tatsumi pensa que deve haver algo errado e vai até o convés para ver se estão sob ataque. E com razão, o mais barulhento dos 3 homens de seu ladrão, Daedora sai da escuridão. Ele joga uma espada larga em direção a Tatsumi e diz-lhe para enfrentá-lo em uma batalha. Ele diz que quer ganhar experiência para ser o mais forte que existe e então pega seus machados de batalha também. Tatsumi começa a batalha como um idiota como sempre, e dá um salto amplo com sua espada, mas Daedara o faz recuar com um forte golpe de seus machados. Depois disso, ele joga um dos machados em direção a Tatsui como um Draven. Tatsui tenta se esquivar, mas é atingido por ele no caminho de volta. Dagdara revela o nome de sua relíquia imperial como Belvark, e então atira um dos machados novamente. Tatsuki acha que ele é inteligente e pode realizar uma ação de disco destrutivo de Goku Frieza nele, mas Bulat dá um soco nele entre seu ataque suicida e diz que foi uma nova jogada. Deganara pergunta quem ele era e por que não é afetado pela música da flauta, e Bulat diz que foi devido ao nível de masculinidade de Andrew Tate que ele possui. Ele percebe o ferimento em sua perna e percebe que está mentindo sobre sua masculinidade, e apenas se esfaqueou na perna para escapar do genjutsu. Bulat diz a Tatsufi para observar sua batalha de perto e se vira para encará-lo. Ele grita em curso e equipa sua armadura como Sailor Moon, mas só então todos os 3 homens de seu D saltam sobre ele de uma vez. Tatsufi pensa que está acabado, mas Bulat instantaneamente acerta os 2 intrusos e divide Daidara ao meio com sua lança como um movimento final saído de Mortal Kombat.
Tatsumi percebe que Bulat é realmente muito forte, e Bulat diz a ele para fazer anotações e ficar atento ao que está ao seu redor. Só então, um dos homens se levanta e começa a caminhar em direção a Bulat, chamando-o pelo nome e revela ser o General Liver, o cara que Bulat serviu em seus dias de exército e aquele que foi injustamente levado à corte real. Após o reencontro não tão comovente, os dois começam a brigar, e Liver revela sua relíquia imperial que tem a capacidade de controlar fluidos. Ele começa a batalha criando várias serpentes de água e ataca Bulat, mas as enfrenta de frente e as corta com facilidade. Enquanto isso, Tatsumi lida com o soprador de flauta, Nao, e o enfrenta na batalha. Liver começa a ficar sério e ataca Bulat com vários jatos de água enquanto ele está no ar, mas Bulat sai vitorioso de qualquer maneira e ataca com sua lança em direção a Liver. Nao interfere atacando-o, mas Bulat simplesmente o chuta para o lado, colocando-o de volta em seu lugar. Ele então enfrenta Liver mais uma vez, e só então o efeito de Encarsil passa, e Bulat percebe que Liver também não pode usar sua relíquia devido ao uso excessivo dela. Com as coisas parecendo equilibradas, os dois começam a lutar entre si com espadas e Bulat consegue cortar Liver, mas não antes de injetar um pouco de seu sangue envenenado em Bulat. Agora, com dois dos homens caídos, apenas Nao fica para trás, mas Bulat está em más condições e Tatsumi já perdeu para ele uma vez. Nao usa a habilidade oculta de sua relíquia e usa seus poderes para se transformar em um cara fortalecido. Para lhe dar uma chance, Bulat dá a Tatsumi a chave de Incúrsio e diz para ele pegá-la. Após pegar a chave, Tatsumi a preenche com seu espírito e Incúrsio sai em carne e osso e se adapta para se ajustar às medidas de Tatsumi. Depois de completar sua transformação em Sailor Moon, Tatsumi e Buff agora se enfrentam, e Tatsumi acaba atirando nele com seu novo poder. Mais uma vez, eles completam sua missão com sucesso e recuperam 3 novas relíquias dos inimigos, mas ao custo da vida de Bula. Poucos dias depois, o chefe vai até a sede para entregar as relíquias que conseguiram em suas missões recentes e para solicitar reforço, pois já perderam 2 membros fortes em seu grupo. Ela deixa um Ken no comando e permite que ela treine os outros em sua ausência. A Minha também se recupera dos ferimentos e começa a treinar junto com todos os outros. Por outro lado, o SD forma uma unidade de 6 homens portadores de relíquias chamados Jaegers. Tenho certeza que ela adorou atacar Titã tanto quanto qualquer outra pessoa. Em seu novo grupo, há um garoto do interior chamado Wave, que serviu na Marinha Imperial, e se parece com Tatsumi 2 pontos. Tem Kuron, que é a irmã mais nova de Akame, a maluca Seryu, um cara que um médico chama de Stylish, o cara nada assustador, Ball, e o cara que se acha legal, Run. Após as apresentações, eles se sentam junto com Steve, e ela diz que quer se apaixonar por alguém, e que eles também procuram alguém compatível com a relíquia da tesoura que ganharam da SHIELD. Para encontrar um guerreiro adequado, eles decidem realizar um torneio de artes marciais na cidade. De volta à capital, Patsui vai até a loja de Lubbock, onde eles têm uma base secreta no porão. Patsui pergunta a ele e a Leon sobre seus dentes e por que todos a temem, e eles contam a ele sobre sua maneira brutal de lutar e combater a natureza enlouquecida. Depois disso, Lubbock diz a ele para entrar no torneio para vê-la mais de perto se quiser, e também pode enviar o dinheiro de volta para sua aldeia se ganhar. Tatsumi decide concordar e inscreve seu nome no evento. No dia do evento, ele passa a esfregar o chão com os adversários e consegue sorrir quando todos torcem por ele. Descobrimos que Asdeep está procurando um jovem forte que ela possa manipular e que tenha um sorriso inocente. De alguma forma, Tatsumi se enquadra em todos esses critérios e ela se apaixona por ele à primeira vista. Ela salta de sua cabine, caminha até ele e diz que o recompensará pessoalmente por vencer a luta. Então, ela coloca uma coleira no pescoço dele e vai embora, e nosso garoto é sequestrado por ela assim mesmo. De volta à base, todos decidem pensar em um plano para resgatar Tatsumi de alguma forma e mover sua base para as montanhas também. Na noite seguinte, Isdif leva Tatsumi para uma de suas missões, onde ela diz a ele para assistir os Jaggers derrotarem as forças inimigas. Ela diz que ele será uma unidade reserva dos Jaggers e irá treiná-lo pessoalmente. Tatsumi se pergunta se pode aproveitar essa chance para trazer Asdith para o lado deles, mas ao mesmo tempo sente medo da força dela. Mais tarde naquela noite, Rove tenta convencê-la, mas Asdith diz que acredita na sobrevivência do mais apto e não pode ficar do lado do exército revolucionário. Patsui fica furiosa ao ouvir isso e se recusa a retribuir seus sentimentos. Depois disso, ela o amarra e pergunta a todos os membros de sua unidade se alguém teve alguma experiência com o amor. Surpreendentemente, Bowles está casado há 6 anos e diz a ela que a persistência é a chave, e até ele foi rejeitado nas 2 primeiras vezes. Asdeep toma notas e decide conquistá-lo. No dia seguinte, Tatsumi se apresenta aos demais membros do grupo e descobre suas origens, incluindo o fato de Kuron ser irmã de Akame. Depois disso, ele é designado para uma missão de caça, e também faz par com sua versão, Wave.
No caminho, eles conversam, e Tatsumi percebe que Wave é na verdade um cara legal e pensa que está lutando por justiça por estar no exército imperial. Os dois lutam contra o transe da árvore por um tempo, e Tatsumi aproveita a chance para escapar com a ajuda da invisibilidade e velocidade de Incursio. Depois de lidar com todas as feras perigosas, Wave percebe que Tatsumi escapou e pensa em fazer xixi nas calças, imaginando a cara de raiva de SD. Ele então decide usar sua relíquia, Grand Chariot, cuja surpresa é na verdade Incursio 2.0. Ele então dá um zoom em alta velocidade e eventualmente alcança Tatsumi enquanto ele está usando Incursio. Ele pensa que na verdade é Blot ou outra pessoa do ataque noturno e começa a lutar contra ele de frente. Tatsumi decide fugir de qualquer maneira, mas Wave se mostra muito mais forte e rápido em todos os sentidos, e até chuta a armadura de Incursio com um chute. Ele chuta Tatsumi para dentro do rio, e Tatsumi aproveita essa chance para escapar usando a invisibilidade de Incursio, que ele consegue segurar por apenas alguns segundos. Wave pensa que ele escapou e decide correr em frente e procurá-lo. Enquanto isso, Tatsumi é atacado por uma fera perigosa quando está caído, mas um Kain o salva, e todos eles correm de volta para sua base ao lado de Lubbock. De volta à base, Katsumi conta a ele sobre as relíquias e habilidades dos Giggers e tudo o mais que descobriu durante sua estadia lá. Ele diz que todos eles são tão fortes quanto eles, mas Steve é uma história completamente diferente. Ao ouvir isso, Steve diz que mesmo sendo forte, Steve tem uma fraqueza, que é que ele está vivo, e enquanto ela tiver o coração batendo, sua relíquia será capaz de derrotá-la com um único arranhão. Por outro lado, na capital, Steve pune Wave por deixar escapar o portador de Tatsumi e Kurzio, e diz que o fracasso não é uma opção para ele pela segunda vez. Siru também não consegue localizá-los, mas doutor. Stylish descobre a base dos ataques noturnos com a ajuda de seus experimentos Timbra, mas em vez de relatar isso a Ace, ele decide acabar com todos eles sozinho com seu exército de prisioneiros mutantes. Eles começam um ataque com um dos homens Timbra pegando o leão de surpresa e supostamente matando-a. A essa altura, Lubbock descobre que eles estão sob ataque graças à sua relíquia e informa a todos. Ele é atacado por um monte de quimeras flexíveis que são difíceis de cortar com sua relíquia de arame. Mas ele consegue derrubar uma, criando uma lança com seu arame e perfurando o inimigo com ela. Depois disso, ele é perseguido por um monte de inimigos semelhantes, mas Akane vem em seu socorro e reduz todos eles em pedacinhos em um instante. Só então, ela é atacada por uma quimera mequinoide, cujo corpo é feito de ferro e tão resistente ao veneno de Murasame. Ela começa a lutar com ele enquanto Lubbock lida com 2 golems de ferro. Enquanto isso, Tatsumi salta do prédio equipado com Incordio e começa a acertar um monte de NPCs anônimos com seus socos. Ele é então desafiado por um italiano que tem uma tesoura de escudo. Olhando para Ixtes, Tatsumi fica furioso e avança para matar um cara, mas revida com a tesoura e quebra a proteção do braço. Tatsumi tenta socá-lo novamente, mas ele o repele e começa a andar para frente para desferir o golpe final. Mas só então Minnie entra em cena com sua abóbora e faz o cara atacá-la. Ela carrega sua arma deixando o homem se aproximar, aumentando seu poder, e então um atira nele em Nárnia e recupera Ixtad. Dr. Stylish se sente mal por perder a relíquia imperial, mas só então, todos notam uma arraia gigante, uma fera perigosa voando sobre eles carregando a agenda e 2 novos membros do ataque noturno. Enquanto isso, Akain e Lubbock acabam com seus oponentes e se juntam aos demais do lado de fora. O homem Chema que atacou Leon tenta atacar furtivamente o meio dos arbustos, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Leon atira nele para encontrar o italiano macho em Nárnia também. Ela revela que acabou de curar o dano com sua relíquia e, portanto, estava bem. Depois disso, todos eles se reúnem e são cercados por todos os Kimura restantes. Eles decidem acabar com eles rapidamente, mas de repente todos caem, exceto Tatsumi, que está usando Incursio. Dr. Stylish revela que eles liberaram um veneno para paralisia no campo e que estava fazendo efeito agora. Tatsumi pensa em proteger todos sozinhos, mas só então o chefe manda um dos novos recrutas para mostrar sua força. O cara de cabelo azul, Suzano, empunha sua enorme arma branca e começa a matar todos os inimigos na área com facilidade. Doutor. Stylish decide explodir os mortos na esperança de derrubar Suzano também, mas ele simplesmente cura todos os seus ferimentos, revelando que ele próprio é uma relíquia imperial humanoide. Vendo todos os seus homens derrotados, doutor, Stylish decide fugir, mas Suzano logo o alcança e o impede. O médico então decide enfrentá-los e se injeta um soro especial que o transforma em um titã gigante. Olhando para a enorme fera, o Cavaleiro Rei decide atacar o titã e todos eles começam a lutar contra ele. Suzano bloqueia seus movimentos enquanto Tatsumi leva Kim com ele para chegar à cabeça do titã, onde está o verdadeiro corpo do médico. Mai derruba o titã com seu tiro de energia, e Akame termina a batalha cortando-o e matando o médico com seu veneno. Depois de cuidar dos inimigos, todos se encontram com a chefe, e ela os apresenta aos novos recrutas. Todos eles sobem para um lugar muito mais distante nas montanhas, onde serão difíceis de localizar, e as apresentações começam.
Em primeiro lugar é Chelsea, uma assassina habilidosa que mata quase tantas vezes quanto a Cam. Ela é fofa e alegre, consegue domar uma bengala com alguns doces e até enlouqueceu ao tirar sarro dela. Por outro lado, Susano é um cara bonito e musculoso cuja habilidade especial é ser mãe. Ele pode cozinhar, limpar, lavar roupa, administrar finanças e até mesmo construir uma casa para você. Todos começam a ficar sozinhos, menos Lubbock, que considera Susano uma competição viril para ele, apesar dele ser uma relíquia, e Minha, que só está irritada com Chelsea. De volta à capital, Sario lamenta a morte do médico, a quem considerava seu mentor depois que Ogre e Esdiv vêm confortá-la e a fazem dedicar sua vida a ela. Wave caminha ao lado de Kurun e decide ser um homem e torcer por Cyril como sua mãe o aconselhou quando ele era pequeno, mas ele percebe que é tarde demais quando vê Esdiv e Cyril se abraçando. De volta à nova base do Night Raid, o chefe diz a todos que sua última batalha pela Revolução está chegando, e então eles passarão o próximo mês treinando e aprimorando suas habilidades. Após uma montagem de treinamento nas montanhas, todos se sentem mais fortes, e Tatsumi também consegue usar a lança de Incírsio. Também descobrimos que Susano estava adormecido após a morte de seu último mestre, mas ele decidiu seguir o chefe porque ela se parece com seu antigo mestre e a relíquia imperial de Chelsea é um kit de maquiagem que permite que ela mude completamente de forma e tamanho e se transforme em qualquer outro ser vivo. Depois de um mês de treinamento, o Chelsea olha para todos eles e diz que são bons lutadores, mas assim como os membros mortos, ainda não são bons o suficiente e precisam se fortalecer. Isso deixa Lubbock, Tatsumi e Mai furiosos, pois pensam que ela está insultando Bulat e Ichigo, e decidem pregar uma peça nela durante a noite. Em primeiro lugar, Lubbock e Tatsui bolam um plano para colocar um balde de água em sua cabeça, enquanto ela toma banho noturno, e depois fazê-la sentir-se envergonhada. Mas na realidade, Lubbock só quer ver o quão forte ele pode abusar da sorte sendo um espião, e manda Tatsui avançar com sua peculiaridade de invisibilidade. Tatsumi decide se aproximar dela e começa a rastejar com o balde, mas de repente Susano sai das águas em vez de Chelsea, e ele diz que pode sentir sua presença mesmo que não possa vê-lo. Isso faz Tatsumi perceber sua fraqueza, e ele sai limpo e pede desculpas a Susano. De repente, Susano volta para Chelsea e ela revela que percebeu a presença dele se aproximando, então ela decidiu revidar com sua relíquia. E então conta a ele que seu último time morreu em sua missão, e ela foi a única sobrevivente, e é por isso que ela disse a eles para endurecerem, pois ela não quer perder mais ninguém. Ao ouvir isso, Tatsumi percebe seu erro e pede desculpas a ela, e depois vai embora, mas não antes de ela avisá-lo sobre nunca espiar ela, ou então ela vai cortar. Poucos dias depois, um novo problema começa a surgir na capital. Um bando de feras humanoides perigosas começam a aparecer na floresta e nas minas, atacando e comendo quem quer que encontrem. Mas as coisas começam a ficar especialmente ruins quando eles começam a invadir casas e comer pessoas vivas. Neste ponto, os seus números continuam a multiplicar-se, torna-se uma confusão para a capital. O primeiro-ministro envia Astif e seu esquadrão para capturar alguns dos animais para seu prazer, enquanto o resto do exército imperial recebe ordens de convocá-los. Eles completam sua missão com facilidade com a ajuda do General do Gelo, e ela ordena que Run investigue as origens dessas novas feras perigosas e veja se elas têm alguma ligação com o desaparecimento do Dr. Stylish e seus experimentos humanos. Enquanto isso, o resto dos Jaggers aguardam suas novas ordens e conversam entre si. Wei fica bravo porque as pessoas julgam Bowles por sua aparência e por ele ser realmente um cara muito legal. Mas Bowles revela que ele não é um cara bom, pois queimou aldeias e pessoas vivas quando recebeu ordens, mesmo quando imploraram por misericórdia e reivindicaram sua inocência até o último suspiro. Só então, sua linda esposa e filha chegam com seu almoço, e Wave percebe que ele realmente é um perdedor quando comparado aos touros quando se trata de romance. Após sua investigação, Run relata que eles eram de fato seres humanos que foram transformados em feras perigosas, e deve ser obra de alguma relíquia imperial. Caso contrário, eles poderiam ser espécimes que escaparam do Doutor. Laboratório da Stylish. Como Div diz a ele para investigar mais a fundo o assunto e ver se eles escaparam ou se foram soltos propositalmente, e se há um mentor por trás desse ataque. De volta à floresta, Tatsumi continua seu treinamento ao lado de Susano quando a Ken chega para contar a ele sobre suas novas ordens. Todos eles voltam para a base, e o chefe conta a ele sobre as feras humanoides perigosas que estão atacando as pessoas e apareceram na floresta do nada. Desta vez, o objetivo deles é o mesmo da capital imperial: matar os monstros que estão prejudicando as pessoas. Eles operarão à noite para evitar qualquer desentendimento com o exército imperial e permanecerão discretos até a batalha final pelas revoluções. No início, Chelsea fica cética sobre bancar o herói e salvar pessoas, mas Tatsumi a convence do contrário com um pouco de conversa sem jutsu, e parece muito legal. Bem, isso seria verdade se a braguilha dele não estivesse aberta, e Susano havia contado isso a ele antes de toda a reunião. Durante a noite, Tatsumi se junta a Lubbock e patrulha as montanhas em busca das feras perigosas, mas eles não encontram nenhuma. No caminho, ele pergunta a Lubbock por que ele chama a chefe pelo nome em vez de chamá-la de chefe, e ele revela que eles se conhecem desde antes da formação do exército revolucionário.
Ele conta que quando era jovem pertencia a uma rica família de comerciantes, por isso ficou entediado com o mundo porque tinha tudo desde muito jovem. Tudo parecia chato até que uma agenda foi atribuída à sua cidade e ele se apaixonou por ela à primeira vista. Depois disso, ele se juntou ao exército imperial e subiu na hierarquia para estar com ela. E quando eles se juntaram ao exército revolucionário, ele fez isso por amor e fez com que seus registros parecessem como se ele tivesse morrido em combate. Ao ouvir sua história, Tatsui diz a Lubbock para parar de ser um pervertido e de espiar outras mulheres, e então segue até o topo da montanha para um levantamento final da área. No cume, ele dá uma olhada ao redor e não encontra feras perigosas. Desequipa a incursão e decide descer novamente, mas de repente, esse decai do céu como um anjo sanguinário pronto para derrubar o ataque noturno. Descobrimos que ela estava em uma patrulha noturna aleatória e viu alguém na montanha e pensou que era o inimigo. Mas assim que ela desce e percebe que é Tatsumi, sua expressão muda. Só então, eles são emboscados por uma dúzia de feras perigosas. E Tatsumi pensa que esta é sua chance de escapar, mas Izdit mata instantaneamente todos eles e o enfrenta novamente. Ela então avança e o abraça por trás e diz que estava de patrulha e que estava tão feliz por tê-lo encontrado. Ela então pergunta o que ele estava fazendo lá, e Tatsui diz que ele estava lutando contra as feras perigosas e treinando sozinho. Slieve pergunta-lhe se ele se juntou ao exército revolucionário e ele diz que ainda não, mas não muda de ideia sobre isso. Ela o elogia por treinar e crescer tão forte, e então se vira para chamar a pessoa que está escondida atrás das pedras. De repente, um cara encapuzado de cabelo prateado aparece e usa sua relíquia, Shama-lá, e teletransporta os dois para uma ilha remota. Na ilha remota, Tatsumi se pergunta se é uma ilusão, e pede a Esdit para beliscá-lo, e ela o beija, e diz que é realidade, pois ela pode sentir tudo bem. Ela diz que deve ser a habilidade de manipular o espaço e que Guy deve ser um forte usuário de relíquias e se pergunta quem ele poderia ser. Depois disso, ela usa seus poderes de gelo para criar um pilar enorme, e os dois tentam observar os arredores. Eles percebem que estão no meio do mar, apenas com água ao seu redor. Só então, um titã mutante gigante sai da floresta e começa a atacá-los. Tatsuki observa que é semelhante à aparência do Doutor Estiloso em sua forma final e como foi necessário que todo o time o derrubasse. Ele se pergunta como eles conseguirão derrotá-lo, mas Sdiff simplesmente mostra seus poderes demoníacos e rasga o enorme titã cheio de buracos com suas lanças de gelo. O titã ainda está em movimento, mas Tatsumi corre pra frente e o mata atacando seu corpo principal. Só então, outro titã aparece e tenta atacá-los por trás, mas Esdit o esmaga sob uma enorme bola de gelo que ela invoca do nada. Olhando pra ela, Tatsumi percebe o quão forte ela é e se pergunta como a Kame irá derrotá-la. Depois disso, os dois descansam e recuperam o fôlego, e Tatsumi pergunta o que farão agora. Ela diz que eles vão passear pela ilha e estudar os arredores para descobrir onde estavam e então descobrir uma maneira de voltar. Eles passam o resto do dia fazendo exatamente isso, e Esteve aproveita o encontro do casal com Tatsumi. Naquela noite, ela tenta seduzir Tatsumi mais uma vez, mas ele nega seus avanços, a menos que ela mude de ideia sobre ajudar o primeiro-ministro. Depois disso, Sdiv o leva de volta ao seu ponto de desova na ilha, e diz que é provável que o usuário da relíquia só possa enviá-los para locais que ele marcou com sua habilidade, e então ele provavelmente abrirá este portal novamente no futuro, e eles podem esperar que isso aconteça para voltar. Além disso, ela também pode domar uma fera perigosa, e eles podem montá-la de volta à capital. Depois disso, ela empurra Tatsui para baixo e diz que quer aproveitar um pouco mais seu tempo com ele ali e pergunta como ele aprendeu o caminho da espada. Tatsui diz a ela que ele é de uma aldeia e que havia um soldado aposentado que o ensinou a usar a espada e também a forjar armas. Ele queria aprender muitas habilidades para poder ter sucesso na capital. Ele então pergunta a ela sobre seu passado, e ela revela que era filha do chefe de uma tribo do norte. Ela cresceu em um ambiente hostil, onde sempre foi a sobrevivência do mais apto, e foi assim que seu pai a criou. Um dia, os nortistas atacaram sua tribo e mataram seu pai também. Mas para ela foi apenas uma prova de que seus inimigos eram mais fortes, e por isso ela também deve ficar mais forte se quiser viver neste mundo. Depois que sua tribo foi exterminada, ela viveu caçando feras perigosas sozinha até que seu número começou a diminuir. E então ela se mudou para a capital e se juntou ao exército. Para ela, isso só mudou de matar feras para humanos, e isso não importava nem um pouco. Depois disso, ele pergunta a ela sobre sua relíquia, e ela diz que empunha o sangue de uma fera perigosa que lhe permite controle total sobre o elemento gelo, e também aumenta seu desejo de matar outras pessoas e ficar mais forte. Ao ouvir sua história, Tatsumi percebe que não importa o que aconteça, ele não consegue fazê-la mudar de ideia. Ele se sente triste e assustado com a ideia de enfrentá-la como uma inimiga no futuro. De volta à capital, descobrimos que o cara de cabelos prateados era filho do primeiro-ministro chamado Sura. Ele libera sua relíquia e abre o portal de volta, e Tatsumi entra primeiro para escapar de Esdief.
Ao voltar, ele equipa Incúrcio e fica invisível e se esconde atrás de uma pedra, como uma galinha, até que Sdiff vai embora e pensa que da próxima vez que eles se encontrarem serão seus inimigos. Depois que ela sai, Tatsumi volta para a base e relata tudo o que descobriu sobre ela ao chefe e aos demais amigos. Também descobrimos que a chefe tem 20 e poucos anos, se alguém estiver se perguntando. Eles fazem a sua refeição e ela diz que o exército revolucionário dará o primeiro passo para derrubar o governo corrupto e eles discutirão a sua estratégia após a refeição. Ela começa explicando que existe um grupo religioso chamado Caminho para a Paz, que vem ganhando muitos adeptos recentemente e tem crescido bastante no Oriente. Este grupo em breve pegará em armas contra o governo corrupto e liderará as pessoas na luta contra as forças do Império. Tatsumi diz que se eles não deveriam detê-los, pois isso certamente resultaria em muitas mortes, mas o chefe diz a ele que o povo da nação está farto e está pronto para sacrificar suas vidas para abrir caminho para um futuro melhor. Ela então diz que no passado tais forças tentaram lutar contra o Império também, como os nortistas, mas o Império sempre foi capaz de derrotá-los. É por isso que desta vez eles vão se unir a eles e atacar o Império por todos os lados. Ao mesmo tempo, quando a insurreição religiosa começar, o exército revolucionário lançará um ataque em grande escala a partir do sul, enquanto os seus aliados no ocidente invadirão o Império, resultando também num ataque em 3 frentes. Ela diz que o Império posicionou a maior parte das suas forças no sul para combater o exército revolucionário, mas devido à corrupção e às emoções injustas, a maioria dos oficiais decidiu ajudar a derrubar o governo e deixará o exército revolucionário passar com uma rendição sem derramamento de sangue. Em todo este caos, o Império provavelmente enviará o comandante em chefe Budo para enfrentar as forças que se rendem, e essa será a sua chance de se infiltrar no palácio e derrubar o primeiro-ministro Honest. Ela então diz que a missão deles é ir atrás do conselheiro do fundador do Caminho da Paz. Acontece que o conselheiro, Balak, é na verdade um espião enviado pelo primeiro-ministro para assumir o controle do grupo religioso. Ele mistura a comida de seus seguidores com drogas e os transforma em seus fantoches. A missão deles é matá-lo para que a insurreição religiosa possa começar sem problemas. Além disso, eles são solicitados pelo quartel-general a derrubar Touros e Kuromi dos Jaegers, pois podem ser inimigos formidáveis nesta guerra. Então, para começar, eles usarão a marca nas costas e atrairão os Jaegers para fora da capital, e depois os enfrentarão em uma batalha final para se livrar deles antes que a revolução comece. De volta à capital, Run informa a Isif que uma mina Cayman do ataque noturno foi localizada perto do lado leste da rua Romeri. Asdif imediatamente lhe dá a ordem para reunir os Jaegers, e eles partem para caçar seus alvos. Os espiões do exército revolucionário os veem saindo da capital e enviam um pássaro transportador para a chefe, e a informam sobre a saída de Asdf com seu grupo. Nanjenda decidiu ir para o leste em direção ao Caminho da Paz, enquanto o resto do ataque noturno foi para o oeste, revelando apenas Ken e Mai, que já estão nos cartazes de procurados. Steve percebe essa coincidência e percebe que deve ser seu plano atraí-los e emboscá-los. Ela decide dividir seu grupo em 2 equipes onde ela, Siru e Han irão para o leste depois de Nagenda, e o resto dos Jaegers irão para o oeste depois de Akan e Kurom. Eles seguem com esse plano, Kurom. Acenam em tigelas, vão para o oeste para enfrentar o Meu e Akam. No caminho, eles veem um espantalho engraçado no meio do caminho e se perguntam do que se tratava. A minha tenta derrubar Kerma à distância, mas ela se esquiva no último momento. Só então, Suzano sai do espantalho e ataca a Wave de volta, fazendo-o voar como um time foguete. Só então, Magenta aparece ao lado do resto dos membros do ataque noturno, revelando que tudo correu de acordo com o plano, e agora eles encurralaram Kurom e Bowles. Akane enfrenta Kurom enquanto Tatsumi, Leon e Magenta ficam na frente de Bowles. As coisas parecem boas para eles, mas então Kurom libera sua relíquia, Yatsufusa, que tem a habilidade de convocar e comandar os mortos e adicionar qualquer um que ela matar com sua espada ao seu exército de zumbis. A batalha começa quando ela invoca os restos mortais de uma fera gigante e perigosa de classe Ultra desta Gol, ao lado de outros 7 zumbis de seus amigos mortos. A Caim considera isso uma chance, já que suas reações seriam mais lentas devido ao controle de 8 corpos ao mesmo tempo, e avança direto em direção a Kurum. Os dois começam a lutar com espadas, mas o zumbi de um de seus amigos de infância faz 2 contra 1 para Caim, e ela é forçada a recuar do desta Gol. Bowles aproveita a chance para dispará-la com sua relíquia lança-chamas, mas Tatsumi salta e a salva a tempo. Ele diz a ela para não perder a calma para que possam vencer como um time. Ela então ordena que a fera perigosa atravesse o cânion com seu sopro de energia, e o ataque noturno aproveita essa chance para se esconder na floresta e emboscar Kurom novamente. Minnie tenta derrubá-la mais uma vez, mas ela é parada por 2 zumbis, um empunhando uma lança e o outro 2 armas. A Caen entra em combate com touros enquanto todos os outros lutam em uma batalha de 2 contra 1. Suzana diz a Magenta que ele pode cuidar do desta Gol, então ela deve ajudar os outros, e ela passa a ajudar Leon, que está enfrentando o zumbi de um ex-general do exército imperial parecido com o chefe.
os dois conseguem empurrá-lo para trás, mas Kuron aproveita a distração e rapidamente corta um dos braços de Leon. Leon usa sua força bestial para estancar o sangramento e então segue as ordens do chefe para ajudar Akame a derrotar Bulls. Ela passa a ajudá-la a lutar contra Bulls e outro zumbi que costumava ser um forte guarda-costas. Enquanto isso, Nagenda luta contra o ex-general e consegue decepar-lhe a cabeça. Mas sendo um zumbi, o corpo ainda continua se movendo, e ela fica muito furiosa ao olhar para o corpo mutilado de seu amigo morto. Por outro lado, Susano mantém a fera gigante e perigosa ocupada, e Magenta permite que ele use sua habilidade oculta se necessário. Ao mesmo tempo, Tatsumi está lutando contra um gorila perigoso zumbi ao lado de outro zumbi mascarado. É um pouco difícil com os dois atacando ao mesmo tempo, mas então ele recebe a ajuda de Chelsea e consegue cortar o zumbi mascarado ao meio. Depois disso, ele destrói o gorila perigoso zumbi com seus socos potencializados por Incurcio. Mayan também cuida do artilheiro que luta contra ela, mas então ela é capturada pelo zumbi de uma fera sapo perigosa. Kuron chega ao local e diz a ela que é apropriado que ela morra da mesma forma que seu amigo Shio, e o sapo a come junto com sua relíquia. Só então, Tatsumi aparece e começa a lutar contra o zumbi lanceiro de Kurun. Por outro lado, Susano ativa sua habilidade oculta que lhe permite drenar a força vital de seu mestre e entrar em modo furioso. Ele usa esse poder para destruir a fera perigosa de classe Ultra em um ataque e então assume uma agenda para se agrupar com Tatsui. Main também abre caminho através do estômago do sapo, e todos eles cercam Kuron e o boneco de lança. Enquanto isso, Akaya consegue cortar as pernas do guarda-costas zumbi e ataca Bulls, e Leon usa essa distração para derrubá-lo. Mas ela leva um tiro no braço do guarda-costas que caiu, então ela simplesmente morde a relíquia nas mãos de Bulls com suas mandíbulas bestiais. Eles dizem para ele se render, pois ele não poderá usar sua relíquia agora, e Bulls diz que sim, ele não pode usá-la. Então ele mandará todos eles para Nárnia. Ele joga sua relíquia no ar e a detona, causando uma enorme explosão. Tatsumi protege todos ao seu redor, agindo como um escudo graças a Incurcio, e Leon salva Akan, agarrando o escudo zumbi do guarda-costas e dando corpo à explosão ela mesma. Ela diz que ficará bem graças à capacidade regenerativa de sua relíquia, mas levará algum tempo para se recuperar. Kuron também consegue escapar da explosão e, surpreendentemente, Bulls também sai vivo e corre para a floresta. Ele pensa em se juntar a Kuron novamente, mas no caminho encontra uma menina chorando perto de uma árvore devido a uma lesão no joelho. Ele passa para ajudá-la e a garota o esfaqueia com uma agulha envenenada e revela ser Chelsea disfarçada de criança de uma vila que Bulls uma vez queimou. Só então, Lubbock também chega ao local e conta que Karomi escapou, mas sabe a direção dela. Chelsea diz que ela irá persegui-la e acabar com ela, ou então ela pegará mais zumbis e os atacará novamente no futuro. Ela diz a Lubbock para voltar e enviar reforços enquanto ela irá atrás de Karomi. Lubbock corre de volta para a base e conta a todos sobre ela, e eles enviam Tatsumi e uma bengala para trazer Chelsea de volta em segurança. Enquanto isso, Chelsea se transforma em Bulls e encontra Kuron. Ela revela que aprendeu as personalidades e o jeito de falar de todos os membros do Jaeger graças às informações que Tatsumi trouxe, e as usa para enganar Kuron completamente. Enquanto caminhava com ela, Kuron de repente cai e diz que seus biscoitos drogados acabaram, e que ela precisa deles imediatamente. Chelsea se abaixa e dá um tapinha em suas costas e, em seguida, a esfaqueia com uma agulha envenenada, aparentemente derrubando-a. Ela então pega sua espada e começa a se afastar. Mas para sua surpresa, Karomi se levanta e revela que devido aos efeitos da nova droga que ele está tomando, ela é imune a tais coisas, e só morrerá se seu coração parar ou se sua cabeça for decepada. Ela então rapidamente pega sua espada de Chelsea e libera os lanceiros e zumbis artilheiros e os faz persegui-la. Chelsea usa uma bomba de fumaça e depois foge, mas é rapidamente pega pelo lanceiro que corta seu braço enquanto o artilheiro atira nela ao mesmo tempo. E é assim que perdemos nossa segunda melhor garota depois de Shio de uma forma brutal. De volta à cidade, Tatsumi e Akame ainda procuram Chelsea e seguem a trilha de sangue que vem da floresta para a cidade. Tatsumi corre pelas ruas e acaba na praça da cidade, onde um monte de gente está aglomerada em torno da peça central. Ele olha para cima para ver o que eles estão olhando e imediatamente cai de joelhos ao perceber que não é nada além da cabeça de Chelsea erguida sobre um poste. Depois disso, todos retornam à sua base e continuam com sua missão com o coração pesado e firme determinação de fazer esta revolução acontecer. Também descobrimos que Leon pode recolocar o braço graças às suas propriedades regenerativas e aos fios de Lubbock. Na manhã seguinte, todos vão para o leste para negociar com o conselheiro do grupo religioso para que a revolução possa começar. Enquanto isso, a Sleep se encontra com o conselheiro Balak e diz a ele que ela e os Jaegers atuarão como seus guarda-costas contra o Night Raid, que eles suspeitam já ter se infiltrado no leste. Balak os dá as boas-vindas e revela que foi protegido pelos 4 demônios Rakshasa até então graças ao primeiro-ministro, e agora eles podem usá-los para o ataque. Eles decidem mandá-los para a cidade em busca de membros do ataque noturno e lidar com eles. Além disso,
Wave percebe que Kuron não se recuperou dos ferimentos sofridos na batalha anterior e está se esforçando demais. Ele a confronta e diz que pedirá a Asdith que a deixe ir para a missão, mas Kuron revela que se ela for retirada dos Jaegers, ela será morta, pois é uma assassina do Império. Ela diz que não quer isso, e que se tiver que morrer, prefere morrer lutando como seus companheiros. Durante a noite, Akayan se encontra com alguns espiões do exército revolucionário para trocar informações, mas eles são mortos por Abhara, os 4 demônios Rakshasa. Ele enfrenta Akain na batalha, e mostra seu corpo extremamente flexível. No início, Akayama tem alguns problemas, mas finalmente consegue cortá-lo ao meio e sai vitorioso. No entanto, ela é avistada por Ren, que agradece por mostrar-lhe sua relíquia e então voa para reportar a Asdith. Por outro lado, Lubbock é emboscado por Sten e Mess, dos 4 demônios Rakshasa do nada. Eles suspeitam que ele seja um membro dos ataques noturnos devido às suas roupas revestidas e natureza de escoteiro. Sten consegue dar um soco em Lubbock e derrubá-lo, e Lubbock aproveita a chance e age como se estivesse morto. Ele usa seus fios para parar um pouco seu coração para convencê-lo de que ele está perdido, então eles o deixarão em paz. Mas, infelizmente para ele, os demônios encontram uma jovem que é uma espiã revolucionária e decidem matá-la. Olhando para isso, o Sanju dentro de Lubbock acorda, se levanta e decide enfrentá-los em uma batalha. Ele absolve seus fios e começa a lutar contra os 2 demônios simultaneamente. Ele parte para a ofensiva criando um machado de batalha com seu arame, enquanto mantém alguns para defendê-lo também. Ele atinge Sten com o machado, mas ele simplesmente interrompe o golpe com as próprias mãos. Sten diz que é inútil contestá-lo assim, mas Lubbock diz que seu objetivo era distraí-los, e eles se viram e descobrem que a jovem conseguiu escapar enquanto eles estavam ocupados lutando contra ele. Com isso, Lubbock considera seu trabalho cumprido e foge deles. Sten decide persegui-lo, mas fica preso em seus fios. Ele é parado pela primeira vez quando bate em um arame, então quase corta sua cabeça, e então Lubbock atira em seu peito com uma lança de arame. Depois disso, ele desvenda os fios de seu corpo e os faz esmagar seu coração, derrubando o gigante para sempre. Depois disso, ele enfrenta Mez, colocando uma rede de cordas em volta dele. Mez usa sua técnica ninja secreta e cobre as cordas com um líquido viscoso que as torna inúteis. Ela então chuta Lubbock e caminha até ele para acabar com ele. Lubbock joga 2 facas nela em um último esforço, mas ela simplesmente dá um passo para o lado e então vem pegar Lubbock e matá-lo. Mas só então, as facas voltam e atingem-na nas costas e no coração, e é revelado que Lubbock controlava as facas, prendendo seus cordões a elas. E assim ele consegue escapar com sucesso ao derrotar 2 ameaças principais. Enquanto todos lutam e lidam com os inimigos, Mine e Tatsumi têm boa sorte pela primeira vez, e não encontram nenhum inimigo. Em vez disso, eles acabam conhecendo o líder e fundador do grupo religioso que olha para eles brigando entre si e pensa como os dois ficam fofos juntos e começa a enviá-los instantaneamente. Após a missão de reconhecimento, todos se encontram e decidem continuar com seu plano de assassinato no festival de aniversário da organização religiosa. Eles se dividiram em 2 equipes, onde Tatsumi e Mayan se unem e atraem o máximo possível de membros do ataque noturno, enquanto o resto do grupo se infiltra no prédio de Balak e o assassina. Susanov e Leon fazem uso total de sua força barulhenta e invadem pela porta da frente para atrair Kuron e Wave, enquanto Tatsumi e Mine conseguem fazer com que Siru e o último demônio, Suzuka, os sigam. Eles os levam a algumas ruínas antigas fora da cidade, onde Siru começa a batalha lançando um ataque de armas contra mas Tatsumi pega Mine e foge com sua relíquia. Eles são então atacados por Suzuka, e Tatsumi se envolve com ela e a leva para dentro das ruínas enquanto Mine se prepara para atirar em Saru e se vingar pelo escudo. Saru percebe ela e lança seu míssil mais poderoso contra ela, mas Mine rebate com uma explosão de energia da abóbora. Saru então se lança em direção a Mine ao lado de sua relíquia, mas Mine atira no cachorro e começa a modificar sua relíquia para acabar com eles. Saru diz a ela que ela vai matá-la e dar de comer a seu cachorro, assim como fez com os corpos de Shio e Chelsea. Isso deixa Mine realmente furiosa, e ela simplesmente começa a disparar uma saraivada de balas de energia contra eles com sua arma modificada e consegue danificar o núcleo do cachorro também. Siru é obrigada a usar seu último recurso, o que faz com que sua relíquia exploda. Mas Mine volta no tempo para evitar a explosão. Siru segue atrás dela e tenta atirar nela com a arma dentro de sua boca. A Mia bloqueia as balas com sua relíquia, mas Siru aproveita a chance para dar um soco forte nas entranhas dela e fazê-la voar de volta. Enquanto isso, Tatsumi continua sua luta contra Suzuka dentro das ruínas e decide enterrá-la viva quebrando as paredes e pilares do antigo edifício. À medida que desmorona sobre eles, ele se afasta graças a Enkuju e a derrota para sempre. Do lado de fora, Saru caminha até Mine para acabar com ela, e manda seu cachorro atrás dela também em seu último suspiro. Mine decide que não é hora de ela morrer, e ela pega sua arma e muda para a configuração de feixe de energia, e então pega os dois de surpresa com um ataque de energia insanamente forte que destrói seu cachorro e Sírio, acabando com ela para sempre. Quando ela cai no chão prestes a morrer,
Siriou ataca Minnie com naturalidade e detona a poderosa bomba dentro de sua cabeça. A Minha tenta fugir, mas fica ferida demais para sair. Ela amaldiçoa seu destino, mas só então Tatsumi chega e a salva da explosão. A propósito, notícias de última hora. Os dois se apaixonam aqui. Nesse ínterim, Magenda e os outros membros do Night Raid conseguem assassinar Balak, que desobedece às ordens de Diz para ficar em seu quarto e tenta escapar pelo túnel secreto. No final, isto prova ser uma grande vitória para o exército revolucionário e também para Tatsumi. Com o sucesso da sua missão, a rebelião finalmente começa, e o exército revolucionário começa a marchar em direção à capital vindo do sul. Conforme planejado, os oficiais estacionados nos fortes renunciaram um após o outro sem resistir, e os revolucionários continuaram avançando. Para contrariar estes avanços, o primeiro-ministro pede ao comandante-em-chefe Budo que fale com os seus homens, enquanto traz o seu próprio filho. Sura apresenta o seu grupo de polícia especial chamado Wild Hunt para cuidar do Night Raid. Stitch é enviado ao ocidente para lidar com os aliados revolucionários, enquanto os membros restantes dos Jaegers são colocados de prontidão na capital. Eles se perguntam por que não estão sendo enviados para a linha de frente, mas então Kuron cai no chão e de repente fica inconsciente. À medida que as forças avançam, a missão do ataque noturno é infiltrar-se no palácio e derrubar o primeiro-ministro Anas. Leon e Mayang descem pelos túneis subterrâneos de esgoto, enquanto Tatsumi e Lubok são escolhidos para se agruparem com os espiões revolucionários dentro do palácio e se infiltrarem antecipadamente. Eles se encontram com a filha de um dos tutores de alto escalão do Império e ela os leva para dentro do palácio para se encontrarem com os revolucionários lá dentro. Mas quando chegam ao prédio, ninguém responde de dentro e Lubok percebe sangue saindo de dentro. Ele abre a porta e todos olham para dentro apenas para encontrar todos mortos ali. De repente, os cadáveres começam a inchar e explodem, destruindo o prédio. A garota começa a gritar como uma maníaca e só então Shura se revela na fumaça e o cerca com sua equipe. Ele percebe que Tatsumi é o mesmo cara que ele transportou para aquela ilha com Esdith e se pergunta o que aconteceu. Tatsumi diz que isso significa que ele é o responsável pelo incidente das feras perigosas e salta para atacá-lo. Mas só então, Muto salta de cima com sua relíquia imperial relâmpago. Ele se apresenta e então começa a lutar contra Tatsumi, acertando-o com seus fortes socos infundidos com raios. Tatsumi equipa Incusio e depois tenta trocar golpes com ele. Budo o elogia por sua habilidade e trabalho árduo, mas depois o nocauteia com um enorme ataque relâmpago. Enquanto isso, Lubok luta com Shura. Shura mostra suas artes marciais e relíquia de teletransporte e então se injeta uma droga melhoradora para aumentar ainda mais seu poder. No início, ele o domina completamente com seus ataques infinitos de teletransporte, mas Lubok aproveita esse tempo para instalar seus fios em todos os lugares. Decide atraí-lo, mas então a garota revolucionária o segura por trás e chama Shura e diz que ela está fazendo isso, então ele vai deixar os pais dela irem. Shura, em vez disso, bate nela e diz que disse a ela para não interferir em sua diversão, e então se vira para Lubak e diz que ele terminou. Mas Lubak joga a carta reversa do Uno e corta a mão de Shura que segurava sua relíquia, e diz que já está preso. As coisas começam a parecer boas para ele, mas a garota se levanta e apunhala Lubak nas costas antes de morrer, e pede a Shura que liberte seus pais. Vendo isso, ele começa a rir e diz que já havia matado os pais dela e ela é muito burra. Ele recupera sua relíquia e teletransporta Lubok para outra dimensão. Lubok, no entanto, segura os fios e o puxa consigo. Os dois lutam lá e Lubok o derruba com sua lança de arame e esmaga seu coração, assim como fez com Sten. Ele então cai do portal com seu ferimento de faca, mas infelizmente, em vez de Tatsumi pegá-lo, os membros da caça selvagem estão esperando por ele com suas lanças erguidas, e Lubok cai para a morte ao ser empalado por eles em seu caminho para baixo. Tatsumi grita seu nome e então ele também é capturado. De volta ao palácio, Vuto informa ao primeiro-ministro sobre a morte de seu filho e como ele derrubou um dos assassinos do ataque noturno. Anas chora por seu filho por cerca de meio segundo, depois diz o que quer que seja e continua com sua galinha. Budo então diz a ele que eles fizeram o outro como prisioneiro, e eles decidem torturá-lo até a morte e fazer dele um exemplo para dissuadir os outros revolucionários. Só então, este chega no escritório e diz que vai cuidar desse assunto e, no fundo, diz que não vai deixar ninguém ficar com Tatsumi. No dia seguinte, eles ficam sabendo que farão uma execução pública dele. Na noite seguinte, Minnie decide ir sozinha e salvar Tatsumi, mas Akan a impede no caminho. Ela diz a ela para não tentar impedi-la, mas Akan diz que ela está lá para ajudá-la. Só então Leon aparece por trás também e diz que ela também vai ajudar, pois foi ela quem a explorou, e disse ao chefe para não impedi-los. O patrão diz que, tal como o ataque nocturno, é seu dever impedir esta execução para que não baixe o moral do exército revolucionário. E então todos eles decidiram salvar Tatsumi. De volta à cela, Steve confronta Tatsumi e diz que ele finalmente se juntou ao exército revolucionário. Ela diz a ele para deixá-los e ir com ela, e ela perdoará todos os seus crimes passados.
mas Tatsumi diz que ele não pode ficar com alguém que espalha destruição. Ela tenta convencê-lo, mas vê que ele está decidido e diz que ela mesma fará a execução e verá o quão forte é sua vontade de viver. No dia seguinte, todos se reúnem no Coliseu com uma grande multidão na presença do menino imperador e do primeiro-ministro. Bundo está de serviço de segurança enquanto Asdif caminha até Tatsumi com sua espada, que está amarrada com uma cruz no centro. Ela aponta a lâmina para ele e rasga sua camisa, e diz que vai começar agora. Mas só então a mente atira nela, fazendo-a cair para trás. Ela então dispara vários raios de energia nela, fazendo-a fugir de Tatsumi, e o resto da noite o ataque voa sobre a multidão em uma fera perigosa arraia-manta. Ela então detona os explosivos que Lubbock plantou no Coliseu como um avanço para a batalha final e faz Izzy cair no subsolo. Muto atira neles com relâmpagos e agenda. Salta também com sua relíquia Susano para enfrentar Isdit. Enquanto isso, Leon se junta a Minette e Akame se infiltra no palácio para manter os Jaegers longe deles e matar o primeiro-ministro. Minnie e Leon lutam contra Budo, mas ele se mostra poderoso demais para eles. Leon tenta envolvê-lo em um combate corpo a corpo para dar aberturas às minas para derrubá-lo, mas Budo a paralisa com seus raios e ataca os tiros das minas como um Jig-Ashad. A luta deles continua por um tempo, mas Budo continua empurrando-os para trás e até consegue atingir Mine com seu ataque relâmpago, dominando o feixe de energia da abóbora. Enquanto isso, Ikeya consegue entrar no gabinete do primeiro-ministro, mas em vez dele, ela só encontra a chave de Encúrzio. Ela o recupera e corre de volta ao Coliseu para ajudar os outros. Com Mimi sendo atingido diretamente por Budo, ela está se aproximando da morte. Com suas emoções por Tatsumi e seus níveis de perigo tão altos, ela chama Pumpkin para responder seus sentimentos e atira em Budo o feixe de energia mais poderoso que pode, queimando e quebrando Pumpkin no processo também. Buda responde atirando um raio nela também, mas o ataque da abóbora o domina e atira através dele, derrubando-o para sempre. Depois de derrotar o comandante-chefe, Minnie cai de sua plataforma e Tatsumi chega a tempo com Encúrzio para pegá-la. Por outro lado, Agenda e Susano lutam contra Isdit, mas ela se mostra demais para eles. Ela luta contra Susano e o congela com um único toque. Agenda usa na habilidade oculta e faz Tsusasan se transformar, e eles ganham igualdade contra ela. Com Tatsumi resgatado e o meu em uma posição ruim, Agenda manda todos recuar e tenta segurar Astif para que eles possam escapar. Mas Astif não aceita nada disso e usa sua habilidade oculta que lhe permite congelar o tempo. Ela usa essa habilidade para matar Susano e destruir seu núcleo. As coisas parecem ruins, mas então Magenta alimenta Susano com mais força vital, deixando-o reviver como um último esforço. Susano diz que vai segurá-la e manda todos fugirem e começa a lutar contra Asdit. Ambos se envolvem em uma batalha feroz enquanto os outros escapam. Tatsumi corre com Minnie na esperança de conseguir tratamento, mas Minnie diz que já é tarde demais para ela, e ela não pode se recuperar rápido como Leon. Ela pede que ele a coloque no chão e eles se beijam. Ela agradece a ele por tudo e por amá-la, e depois morre em seus braços. Com isso, Margret perde Susano e o meu, mas consegue retomar Tatsumi-an e Curzio, e também se livra de Budo. Com esta vitória, os revolucionários aproximam-se das linhas de frente da capital. Room fala com Wave e Kuron sobre sua condição e diz que eles escaparam agora. Ninguém vai se preocupar em persegui-los. Mas Kuron diz que não é uma opção para ela e que ela deve resolver as coisas com sua irmã. Depois disso, eles matam muitos revolucionários e Kuron envia uma mensagem secreta para Akame encontrá-la sozinha nas instalações da Floresta Kadai. Akame decide ir sozinha e respeitar a vontade de sua irmã mais nova, e Tatsumi manda ela voltar viva. Enquanto isso, o primeiro-ministro é o primeiro-ministro e manipula o Imperador Kid para usar a relíquia definitiva que exige que sua autoridade como imperador seja usada. Naquela noite, Akain caminha até o local e encontra Kuron. Eles se encontram no antigo orfanato e relembram sua infância. Kuron então diz que Akain a traiu ao se juntar ao exército revolucionário e deixá-la para trás, e então os dois começam a lutar. Kuron ativa sua relíquia e chama seus zumbis, mas depois gasta um pouco de sangue devido à sua saúde debilitada. Akain percebe isso e decide encerrar a luta o mais rápido possível. Todos eles começam a colidir com espadas, e Akayama ainda consegue dominá-los nesta batalha de 3 contra 1. De volta ao palácio, o Wave pede para correr para onde Kuron poderia ter ido depois de receber seu bilhete sobre ir lutar contra Akain, e ele decide ir salvá-la. De volta ao campo de batalha, a Batalha das Irmãs desperta uma fera perigosa e experimental adormecida. A fera mata os dois zumbis fortes e depois atinge Kuron também, mas Akame a salva, e então os dois a matam como nos bons velhos tempos. Mas depois disso, os dois começam a brigar novamente. Kuron chama seus zumbis NPC, mas Akame os reduz a átomos em um instante e então prossegue para desferir o ataque final em sua irmã. Mas só então, o Wave chega e a empurra de volta. Ele diz que veio até lá para parar a luta, mas então Tatsumi chega também e empurra o Wave para trás. Ele diz que para algumas coisas o único caminho a seguir é eles resolverem sozinhos, e Kuron diz ao Wave que ela quer isso também.
Ela agradece por ter vindo e diz que gostaria que eles se aproximassem em circunstâncias diferentes, e então os dois observam as irmãs lutarem até a morte. Eventualmente, Akayan sai por cima e apunhala Kurun, fazendo-a descansar de uma vez por todas. Eles entregam o corpo para acenar, e ele pergunta pelo que todos estão lutando. Akayan diz que se ele mesmo não conseguir responder a essa pergunta, então não tem por que pegar uma arma e todos vão embora. De volta ao palácio, o primeiro-ministro leva o imperador à última relíquia imperial e diz-lhe para ativá-la. E então é seu dever como imperador proteger seu povo desta rebelião. Com os Jäger fora do seu caminho e o exército revolucionário na capital, todos decidem marchar para dentro do palácio e finalmente libertar o povo desta nação da tirania do primeiro-ministro. Nagen lidera os revolucionários na linha de frente, enquanto Tatsumi Leon e Akan se infiltram no palácio para tomar a cabeça de Honest. Uma vez dentro do palácio, eles são confrontados por muitos cavaleiros avançados, mas então Run chega e diz que cuidará do ataque noturno. Leon decide lutar sozinho contra ele e diz a Tatsumi e Akan para seguirem em frente e terminarem o trabalho. Eles perguntam a Ren por que ele está lutando ao lado do primeiro-ministro e ele diz que também estava sob a opressão do Império, mas queria mudar as coisas por dentro. Mas então eles começaram toda essa rebelião e ele é salgado. Leon pensa que é apenas uma criança, e eles brigam entre gatos e pássaros. Dentro do tribunal, Tatsumi e Aken invadem e enfrentam o Imperador e o primeiro-ministro. Aken vai em direção à cabeça de Honest, mas ela é bloqueada por um campo de força que o protege. Ele revela que a relíquia definitiva já foi ativada e nesse momento todo o palácio desmorona, e de dentro emerge o imperador de Mecha, Sheikh Tazar. Totalmente submetido a uma lavagem cerebral, o Kit Imperador desencadeia um ataque de raio laser que mata indiscriminadamente um monte de pessoas, além de demolir um monte de casas na capital também. O Ave também observa esse desastre à distância perto do túmulo de Kuron, e decide ir lutar com os revolucionários. Akan e o resto dos revolucionários lutam contra as forças imperiais lideradas por Isdev, enquanto Tatsui enfrenta o Kit Imperador no mech gigante. O Imperador dá um soco nele, e Tatsuki decide usar a técnica mais OP da história do Dota, falar Senjutsu. Ele começa a lutar contra o Imperador e é brutalmente espancado, mas continua falando e contando como as pessoas estão sofrendo, as ações de Duka e como ele está sendo manipulado pelo primeiro-ministro. O garoto se irrita e decide calá-lo pisoteando, mas Wave chega bem a tempo e salva Tatsumi de se tornar Spatsumi. Ron também decide parar de revidar e se concentra em salvar o povo do Império ao lado de Leon. Depois disso, Tatsumi e Wave lutam contra os mechs juntos, e durante uma luta, Tatsumi tropeça em um ponto fraco do mech. Ele pede a ajuda de Wave, e os dois conseguem causar grandes danos a ele. Sentindo dor, o Imperador atira em ambos com raios laser e nocauteia Wave com eles. Neste momento difícil, Tatsumi lembra-se do conselho de Bulat e chama Incurcio, levando-o a evoluir com o poder da pura armadura de enredo. Agora dourado, brilhante e com asas recém-descobertas, Tatsumi evita todos os ataques de laser e ataca o mech com sua força de vontade e consegue rasgá-lo, destruindo-o no processo. Mas então ele vê o mech caindo sobre um monte de gente e corre para salvá-los. Ele segura o Mitya como um Superman e consegue impedir que ele caia sobre eles, mas no processo ele solta muito sangue e assim dá seu último suspiro como herói. Akane corre em sua direção e grita, perguntando sobre a promessa de nunca morrer. Só então, Steve também chega e Ikama diz a ela que Tatsumi morreu. Com Tatsui caído e o Imperador derrotado também, o exército revolucionário quase venceu, mas Steve ainda permanece entre sua liberdade. Ela aceita que o Império caiu, mas diz que sua caçada continua. Ela diz que Tatsui morreu porque estava fraco, e então cria uma arena murada ao redor de Akam e dela mesma. Ela diz que simplesmente marchará para o próximo campo de batalha, e se não houver nenhum, ela mesma criará um. Akam diz que ela não pode permitir que tal pessoa exista no mundo pacífico pelo qual todos eles se sacrificaram tanto para criar, e ambos se envolvem na batalha final que decidirá o destino desta nação. Ambos começam a batalha colidindo com suas espadas e, a princípio, Akame consegue igualar esse. O jogo de espada de Tiff, mas ela se mostra muito forte com suas habilidades de gelo dominadas. Quando as coisas começam a ficar ruins, Akame decide usar sua habilidade oculta também e se corta com sua lâmina. O veneno de Murazami corre em suas veias, e isso permite que ela se transforme em seu estado demoníaco, o que aumenta tremendamente todos os seus estados. Ela começa a atacar e luta ferozmente contra Steve, e até consegue cortar sua mão. O veneno começa a se espalhar rapidamente por seu braço, mas Steve corta seu braço e continua lutando contra Akame literalmente sozinho. A batalha continua, mas os poderes demoníacos de Akame são demais para Steve, e ela é forçada a usar sua habilidade oculta que só pode usar uma vez por dia. Ela interrompe o momento em que Akayen está bem na sua frente e então começa a esfaquear seu coração. Mas assim que ela faz isso, ela percebe que é apenas uma imagem posterior e se pergunta onde está o verdadeiro Akayen.
Só então o tempo é restaurado e Aqen a ataca de cima e diz que ela estava tomando cuidado com sua habilidade oculta que matou Susanoo. Este aceita sua derrota e então coloca uma parede de gelo entre eles e caminha em direção ao cadáver de Tatsui. Ela o abraça e diz que eles finalmente ficaram juntos agora, e sem mais nem menos ela morre no ar. Com a batalha final vencida e todos mortos como Game of Thrones, é hora do que todos esperávamos: a morte do primeiro-ministro Honest. Ele decide fugir e escapar em meio a toda essa confusão, mas Leon é rápido em entender e ela o confronta em uma passagem secreta. Ela avança para derrotar o Porco Gordo até a luz do dia, mas ele revela sua relíquia escondida, que tem a capacidade de ser usada uma vez e destruir qualquer relíquia em que for usada. Ele destrói o cinto de Leon e atira nela com uma pistola, mas Leon não aceita nada disso, e ela dá um soco no nariz dele e o derruba. Rhaenys atira várias vezes em seu estômago, mas Leon aceita tudo como a rainha selvagem que ela é, e continua a espancá-lo com os punhos e esmagar sua cabeça. Depois disso, ela vai ao encontro de Akamen e se despede dela, enquanto esconde seus ferimentos. Ela então volta para as favelas em que nasceu e vê os cidadãos felizes que venceram esta revolução, e então morre pacificamente em um aliado enquanto sangra por causa de suas feridas. Depois disso, todos executam publicamente o Imperador Kid e Nadyenda é nomeada para construir as bases desta nova nação. Akaen decide fugir para o Oriente para estabelecer uma melhor conexão com a nova nação e se despede de Nadyenda por enquanto. E foi assim que Akaen foi morto e chegou ao fim.